meu nome. Vocês vão ver isso na página da disciplina. Renato Pedrosa, o pessoal já me conhece por Pedrosa. Esse é o cálculo 1, é a primeira disciplina de matemática, juntamente com a geometria analítica, que provavelmente alguns de vocês já tiveram aula ontem. E essas duas disciplinas preparam vocês para a continuação nas disciplinas de matemática. Né? Eu gostaria de avisar logo que vocês vão perceber que a disciplina de cálculo ela é uma disciplina que usa intensivamente o que vocês aprenderam de matemática antes de entrar na universidade. A principal diferença que vocês vão sentir é um enfoque mais conceitual, mais estruturado e mais organizado da matemática e a velocidade. Aliás, velocidade é um tema deste curso, desta disciplina. Porque velocidade é taxa de variação e esse é um dos principais itens da nossa agenda, é aprender como se calcula a velocidade de qualquer fenômeno. Pode ser velocidade dos preços, que é a inflação, pode ser velocidade em mecânica, que vocês já ouviram falar, que é mudança de posição. Pode ser velocidade, por exemplo, na mudança de temperatura, que é o gradiente de temperatura. Quando você tem uma mudança de temperatura, qual é a velocidade dessa variação. Tudo que trata de variação nós vamos aprender, de funções nós vamos aprender aqui nessa disciplina. Mas o que eu queria falar é que a velocidade com que a gente vai aprender isso é muito superior ao que vocês viram até hoje. E esse é o principal choque e a principal fonte de dificuldade na disciplina de cálculo, que é um dos terrores da universidade. Cálculo 1 desenvolve o estudo de funções reais de uma variável. Então nós vamos fazer um estudo, vamos dizer, só de uma parte das funções que envolvem apenas uma variável, usando as técnicas de limites, derivação e integração. Essas são as três palavras-chave que vocês nunca ouviram falar até hoje, com algumas exceções, alguns já ouviram falar, talvez de derivada, mas limites menos e integração menos ainda. Então, esses três conceitos, limite, derivada e integral, vão ser os conceitos fundamentais, as técnicas fundamentais que nós vamos desenvolver. Mas o assunto do curso não é limite, derivada e integral, como às vezes as pessoas podem pensar. O assunto é o estudo de funções. Essas técnicas são apenas técnicas destinadas a entender o comportamento de funções. Este é o tema do curso. Então, essa é a definição do curso em uma linha. Depois, o livro-texto, esse aqui é a 5ª edição, existe também a 6ª edição, que a capa acho que é verde, eu não me lembro direito, mas eles são praticamente o mesmo livro, com algumas modificações ou de organização ou nos exercícios, mas tudo isso está explicado bem em relação às edições na página da internet. Então está escrito aqui, a página é a página do IMEC, www.ime.unicamp.br/MA111, está aqui no segundo item aqui, página da internet. Muito bem. Cálculo 1. Então o que eu falei para vocês é que cálculo 1 estuda funções. Então, o nosso objeto... Então, se a gente... Vamos escrever aqui. O nosso objeto de estudo são funções. Agora, nós não vamos trabalhar com qualquer tipo de função. Então, nós vamos nos restringir às funções de uma variável real. E eu acho que todos vocês sabem o que é isso. E as nossas funções, aliás, são funções reais de uma variável real. A variável real e o valor é real. É um número real, são números reais. O símbolo para números reais é esse aqui. Você já conhece. Conjunto dos números reais.
O símbolo de uma função, em geral, vai ser assim. F é tradicional, porque é a palavra para função. D é um subconjunto dos números reais, que pode ser todo o conjunto ou uma parte dele. E isso aqui indica que esse é o domínio. Lembre que D aqui está representando o chamado domínio da função. É o conjunto onde a função está definida, e ele é um subconjunto dos números reais. E essa flechinha indica que a função transforma números reais em números reais. A representação em geral para variável é, eu vou fazer aqui, e ela é elevada no seu valor, que é f de x. Então essa é a representação. X é um elemento aqui de D, e f de x vai ser um número real. Esse aqui é clássico, bem tradicional, não estou falando nada novo para vocês. Mas nem toda relação entre números reais é uma função. Qual que é a característica fundamental de uma função? O que diferencia, por exemplo, a função de uma relação do tipo menor? Dois números podem ser, esse é menor do que esse. Se a gente pensar que o segundo número é como se fosse a função do primeiro, você diz, mas não é, né? Porque tem muitos números menores do que outros muitos números, né? Então, ó, cada número aqui tem muitos números maiores do outro lado da relação. Mas a função é uma relação, ela dá um número do domínio e um número do contradomínio. Para cada número lá tem um aqui. Mas quantos números pode ter no contradomínio para cada número lá? Que é o que caracteriza a função. Quantos podem ter? Um. Exatamente um. Tem um. Para cada cara daqui, tem apenas um aqui. Essa é a definição da relação entre números reais com reais que caracterizam a função. Isso caracteriza uma função. E isso é traduzido geometricamente no gráfico. O gráfico de uma função, vocês lembram? A definição é essa aqui. E eu já vou escrever uma notação aqui de conjunto. Abre chaves, são os y pertencentes, não, xy pertencente a este conjunto R2, que é pares de números, tais que, pode ser dois pontos ou uma barra, tais que o y é a imagem do x. E o x pertence ao conjunto D que está lá. Então vamos lá, vamos recapitular a nomenclatura e a notação de teoria dos conjuntos. Abre chaves, fecha chaves, é típico para descrever um conjunto. Isso aqui é a declaração de onde estão os pontos do conjunto, onde eles moram, qual é o habitat deles. O habitat de pares de números reais é chamado R2, é o produto cartesiano de R por R. Então, isso eu vou fazer aqui. Então, ali eu falei conjunto dos números reais. R2 é, por definição, o conjunto dos pares XY, tais que X pertence a R e Y pertence a R. E esse R2 é porque também é a definição do chamado produto cartesiano de R por R. É a mesma coisa. E produto de duas coisas iguais, a gente põe expoente 2. Então são notações só, não é um expoente não é um produto de um número por outro. Isso aqui é o produto cartesiano de dois conjuntos, que são os pares de elementos, um no primeiro e outro no segundo. Aqui o primeiro e o segundo conjunto são o mesmo conjunto. Então, esse conjunto dos pares, onde o primeiro elemento e o segundo elemento estão em R, é chamado R2. E ele tem uma representação gráfica de pares de números no plano cartesiano. O plano cartesiano, ele em geral é duas retas perpendiculares. Você põe um sistema de unidades aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os números podem ser negativos, menos 1, menos 2. Então, o conjunto dos números pode ser descrito aqui. O que eu faço é, eu marco o valor de x
nesta reta, o valor de y nessa reta, traço as retas, então, por exemplo, o ponto 3, 2, é esse ponto aqui. E é representado por um ponto do plano. Então, quando a gente faz o gráfico de uma função, o que a gente faz é exatamente representar o domínio aqui, ele pode ser um subconjunto dessa reta, e a imagem, os pontos que correspondem aos valores aqui da função. Então, a função pode ter um gráfico representado por uma curva. Então, o gráfico, em geral, vai ser um conjunto de pontos. E por que é uma curva? Se a gente pensar, depois a gente vai entender um pouco melhor, é porque, na verdade, um dos valores determina o conjunto. Você dá o valor de x, você determina qual é o valor de y pela relação da função. É o valor da função, que é o y. Então, você só tem um parâmetro variando, é o x. Você varia o x, determina o y. Uma coisa que tem um parâmetro variando é uma coisa unidimensional, é uma curva. Curva é um assunto, ainda não definimos o que é uma curva. Vocês têm conceito, por exemplo, um círculo, circunferência, uma curva, uma reta. A reta pode ser um gráfico de uma função que a gente vai ver, a função linear. Então, eu tenho aquela representação que dá, em geral, isso aqui é uma expressão envolvendo operações, pode envolver soma, multiplicação, subtração, divisão, pode envolver exponenciação, logaritmo, pode envolver seno, cosseno, tangente, as funções que vocês já ouviram falar. E nós vamos introduzir algumas outras funções ao longo do curso. Então, isso aqui é uma expressão, essa é a representação algébrica, que a gente chama né, analítica da função. E essa é a representação gráfica. O que caracteriza a função é que este gráfico, quando você passar a linha vertical, ele só cruza uma vez. Né? Se eu passar uma linha vertical aqui, para cada valor de x só tem um valor, não pode ter outro. Então, por exemplo, o círculo, que é uma curva desse tipo, ele não é um gráfico de uma função. Porque na hora que eu passar a reta vertical, eu marco 2 pontos. Então, para cada valor de x tem 2 valores de y. Pode ter 2 valores de y. Então, o círculo todo não é o gráfico de uma função, porque não vai satisfazer a definição de que para cada valor de x só tem um valor para y aqui. Então, isso aqui é a coisa mais básica. Esse é o nosso objeto. Esse é o nosso objeto. Nós vamos estudar estes objetos até aonde a gente conseguir desenvolver em termos de trabalhar com as técnicas, como eu mencionei, limite, derivada e integral. Vocês têm um dicionário de funções na cabeça. A função linear, que dá origem à reta, a parábola, que é a equação quadrática, segundo grau, seno, cosseno, tangente, talvez, cotangente, secante, cossecante, por aí vai. Logaritmo, exponencial. Mas cada uma dessas funções para vocês é uma função, é um objeto que tem, vamos dizer, uma vida individual e aparentemente eu trato cada caso um caso e eu não sei exatamente quais são as propriedades mais relevantes dessas funções. E qual a origem dessas funções? Por exemplo, qual é a origem da função logaritmo? Mas para que serve o logaritmo? Só serviu para vocês irem bem no vestibular, se caísse essa questão no vestibular. Mas a pergunta continua, para que serve o logaritmo? Vocês podem fazer uma pergunta, afinal, para que serve o seno e o cosseno? Que raio de função, por que as pessoas se preocupam em aprender seno e cosseno? Né? Exponencial. Então, há razões tanto históricas, mas há razões metodológicas, conceituais, para que essas funções viraram objetos relevantes e que são estudados desde a educação básica, pelo menos do ensino médio. E vão ser os exemplos que nós vamos trabalhar intensivamente aqui, sobre eles. Porque eles primeiro fornecem um dicionário, um conjunto de objetos que vocês já conhecem. A enciclopédia de vocês de funções é limitada, mas já tem um conjunto bacana. E segundo, é porque a gente vai ver que estas funções, eventualmente, são aquelas que realmente têm muitas aplicações. Né? Muitas aplicações. Todo fenômeno periódico, ele pode basicamente ser representado por combinações de senos e cossenos. Isso é muito importante,
que há muitos fenômenos periódicos. Se a gente tivesse uma visão que conseguisse perceber a frequência, a gente vai ver essas lâmpadas todas têm uma certa frequência, a corrente alternada tem uma certa frequência, né? Os 60 Hz é um fenômeno ondulatório e ele é descrito por senos e cossenos. E toda a eletricidade, basicamente, é representada por modelos ondulatórios, tanto a eletricidade como o magnetismo. Então, esse é um aspecto. Do ponto de vista, por exemplo, de crescimento de objetos na natureza, isso vale tanto para objetos vivos como inanimados na geologia, né? Acúmulo de depósitos, etc. É interessante que em muitos desses fenômenos a função exponencial joga um papel fundamental. Nós vamos entender depois por que a função exponencial é aquela que tem um conteúdo bacana que descreve, por exemplo, como crescem populações de bactérias ou populações de animais, às vezes, e também como que ela se relaciona com objetos na área de geologia, na evolução, no desenvolvimento das rochas, etc. Uma outra área, ondas de choque, fundamentais em geologia e geofísica. Ele é tão fundamental do ponto de vista do acidente natural, um tsunami, um terremoto, como ele é importante na hora de prospecção. Você, para achar petróleo, e todo mundo que faz geologia, uma das ideias é, eu vou trabalhar na Petrobras, certo? Eu vou, ou numa empresa de petróleo, porque esse é um grande negócio, e é mesmo. É um excelente emprego hoje em dia trabalhar na área de gás e petróleo. E toda a prospecção é feita com ondas de choque. Ondas de choque são descritas por dois tipos de fenômenos, ondulatórios e atenuação, porque você mede a distância. Se você sabe o tipo de como deveria ser a atenuação quando você faz um choque aqui, como ele chega lá, você sabe qual é o tipo de material que tem entre esse ponto e aquele. E a atenuação é um fenômeno exponencial. Assim como a transmissão do calor para os mecânicos no motor. Fenômeno que trabalha com exponencial. Então, né, e para o pessoal de engenharia de alimentos, calor é fundamental. Né? A gente sabe que o calor é... Na verdade, os engenheiros de alimentos, eles trabalham em geral contra o calor. Né? Nós não queremos que os alimentos pereçam. Então, não podemos deixar os alimentos se aquecerem, porque a temperatura acelera os processos bioquímicos, biológicos que ocorrem nos alimentos. Então, por isso que a gente guarda as coisas na geladeira, porque ele acelera o processo de fermentação, de todos os processos, crescimento de bactérias, etc. Então, você vai cuidar para que não aconteça. Por isso tem a geladeira. Calor e resfriamento, que serve tanto para os mecânicos aqui, serve para os geólogos, porque o calor também é uma coisa importante na formação da Terra até hoje. A gente tem ilhas se formando e tem a ver com o calor no subsolo e as pressões que se formam. Como para os mecânicos e para os engenheiros de alimentos, calor é fundamental. E o calor, ele tem... novamente, vários aspectos na sua descrição, na modelagem. E é fundamental trabalhar com exponencial e com as funções periódicas, seno e cosseno. Tá? O grande teórico disso na história foi Fourier, que era um engenheiro e, curiosamente, político, e que foi a pessoa que descreveu a equação do calor. E nós vamos falar disso, pelo menos... Eu quero mencionar isso lá na frente para vocês entenderem como que a equação do calor tem a ver com essas funções que a gente está falando aqui. Muito bem. Então, esse é o nosso assunto. Mas vocês vão dizer, eu sei fazer conta para criar funções, eu sei fazer, talvez, alguma descrição, assim, se me derem o gráfico, eu sei dizer que aqui está crescendo, aqui talvez tenha um ponto de máximo, olhando e tal. Mas, por exemplo, você pega essa função que está descrita aqui por esse gráfico. Como que eu localizo esse ponto aqui? Se eu conseguir descrever a região em que ela cresce e a região em que ela decresce, esse aqui é o ponto intermediário entre uma região de crescimento e outra de decrescimento. Então, se a gente tiver um instrumento técnico para localizar onde a função cresce, de forma eficaz, eficiente, computacional, e onde ela decresce, o ponto onde ela deixa de crescer, passa a decrescer, esse ponto provavelmente é um ponto de máximo da função. E para que é importante saber onde é a função máxima? Porque vários processos a gente quer saber qual é a máxima temperatura que esse sistema vai atingir.
será que o sistema vai aguentar a pressão? Qual é a máxima pressão que o sistema aguenta? Tudo isso é importante. Pode ser também o mínimo. Eu gostaria de ter um sistema produtivo que gastasse a menor quantidade de dinheiro ou de energia. Então, eu quero achar o mínimo da função energia para o meu sistema. Então, descrever máximos e mínimos, região de crescimento e decrescimento é uma coisa desejável. Hoje em dia, vocês olham e dizem assim, eu calculo um ponto aqui, um ponto aqui. Se esse ponto for maior do que esse, eu sei que cresceu daqui para cá. Mas pode ser que tenha crescido e decrescido um monte de vezes antes de chegar aqui. Então, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Será que tem um jeito de localizar isso? Será que tem um jeito de dizer, garantir, nessa religião a função sempre cresce, independentemente do ponto? E isso é muito melhor do que ficar testando coisa, pondo no computador, olhando a figura. Porque a figura pode enganar. Eu olho essa figura assim, digo, essa função cresce aqui, mas talvez se eu ampliar bem aqui tem um zigue-zague que a gente não está vendo. Pode ter um ponto de mínimo, de máximo local num ponto ali, mas está tão comprimido isso aí, tão perto um do outro, que parece que passou reto. Por causa da escala. Então, precisa tomar cuidado que tanto métodos computacionais como métodos geométricos, gráficos, eles não são, às vezes, suficientes para detectar o que você quer detectar. Então, a gente precisa de métodos um pouco mais finos, mais conceituais. Isso é o cálculo. Isso é o cálculo. Então, vamos pensar um pouquinho na seguinte ideia. Vamos supor que essa função aqui mede uma variação de temperatura numa região. Isso aqui é uma barra, e isso aqui é a temperatura na barra. Eu quero saber onde cresce a temperatura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pôr um medidor num ponto e ficar olhando o que acontece nesse ponto e no outro ponto. Mas será que não tem um jeito de analisar isso aqui? O que é essa diferença aqui? Essa diferença me diz assim, se eu andar aqui, eu sinto um crescimento de temperatura. Então vamos pensar assim, eu estou andando aqui e estou com um medidor na mão. Então eu vejo a temperatura subir. Eu digo, opa, a temperatura está subindo nessa direção. Então, aquela ideia de marcar um ponto aqui e medir, diz assim, o crescimento médio daqui para cá é tal. Variação da temperatura sobre a variação de distância. A cada centímetro, em média, a temperatura cresceu 1 grau. Essa seria uma informação. Eu não sei exatamente o que aconteceu no meio do caminho. A temperatura pode ter subido e descido. Mas eu sei que daqui até ali subiu 10 graus e tem 10 metros. Então, por metro, subiu 1 grau em média. Essa é a temperatura. Vamos falar em distância. Eu vou daqui até lá. Quantos passos será que eu dou? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos tem 5 metros daqui até lá. Então eu vou contar no relógio. Deixa eu marcar aqui, ó. Vai bater no 0. E eu andei exatamente 5 segundos, 5 metros em 5 segundos. Então, quantos metros por segundo eu fiz? 5 metros em 5 segundos. Quantos metros por segundo? 1 metro por segundo. Essa foi a minha velocidade média, porque eu poderia ter feito isso. Ó. Mesmo 5 segundos. Qual é a velocidade daqui, de lá até aqui? Em média, 1 metro por segundo. Mas se olhar o que aconteceu, vou voltar de forma parecida. Os mesmos 5 segundos, ou seja lá quanto for, só que a minha velocidade variou bastante, porque eu vim até aqui, parei, depois eu andei de novo. Então ela acelerou, desacelerou. Acelerou e desacelerou. Se você mapear a minha posição, eu andei rápido, parei, andei rápido, certo? Poderia até ter feito uma coisa assim. Mesmo 5 segundos. Na média, 1 metro por segundo. Mas certamente cada caso desse é um caso totalmente diferente. Mas então vamos fazer o seguinte, em vez de eu medir o tempo todo, eu meço só daqui até aqui. Agora eu tenho esta velocidade média. Agora eu só vou medir daqui até aqui. Essa velocidade. Vai dar até aqui. Então eu olho o movimento, restringe a distância e divido pelo tempo. Vou diminuindo o intervalo de tempo e vendo a distância que eu andei. Se a gente pegar um trajeto e fizer isso num pedacinho, só para não parar e andar, cada vez eu reduzo, pego o intervalo daqui até aqui
Veja quanto tempo demorou. Divido. Essa é a velocidade média aqui. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que acontece se eu dividir por um intervalo de tempo muito pequeno, que vai ser um intervalo de distância muito pequeno? O que eu vou estar medindo? Quase a minha velocidade instantânea aqui. Ainda é uma velocidade média, porque é uma distância pequena dividida por um tempo pequeno. Ainda é uma velocidade média. Mas já mede muito proximamente qual foi a minha velocidade nesse trechinho aqui. Então, este conceito, que serve para temperatura, para inflação, para qualquer coisa, processo, velocidade, de velocidade, eu vou pensar aqui que a minha velocidade média num certo trecho é um intervalo na distância dividido pelo tempo. Então, quando delta significa um intervalo de tempo, T2 menos T1. Então, eu andei no intervalo de T1 até T2, que eu marquei aqui, na minha reta de tempo, eu andei uma certa distância. Eu ando aqui está o eixo da distância, eu andei daqui até aqui. Eu estava aqui e eu andei até aqui. Bom, o que aconteceu daqui até aqui eu não sei, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas eu sei que nesse instante eu estava nessa posição e nesse instante eu estava nessa posição. A velocidade média é isso aqui. O que é isso aqui geometricamente? Esse aqui é o ΔT e esse aqui é o ΔX. O que é ΔX sobre ΔT? Tadã! Fazer colorido, né? Fica mais bonito. Tangente do quê? Esse triângulo retângulo. ΔX dividido por ΔT é o quê? Tangente de quem? Deste ângulo. Deste ângulo. Tem esse triângulo retângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Esses são os nomes, né, técnicos. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente desse ângulo. Função trigonométrica apareceu aqui. Conhecida de vocês. Só que não está falando de velocidade, né? Agora apareceu a tangente. É a inclinação desse segmento de reta aqui, chamada tradicional inclinação. Se for escrever a equação da reta, que vocês sabem, nós vamos voltar a falar disso. É a inclinação da reta. Muito bem. Eu reduzo o intervalo de tempo. Em vez de ir até T1 até T2, eu vou de T1 até T1 metade do caminho. Pode ser, eu não sei qual é o ponto exatamente, podia ser um outro ponto diferente. Mas eu posso calcular também a tangente do ângulo que vai aparecer. Agora eu faço esse ponto aqui, o T2, andar até T1. Pontos sucessivos. Vai ficar bem próximo. Ou seja, esse intervalo aqui está indo para zero. Mas esse intervalo também vai para zero, né? Porque é o caminho que eu ando daqui até aqui, vou andar cada vez menos. A pergunta é, será que eu posso fazer o T2 tender a T1? Ou seja, eu posso fazer o denominador ir para zero em matemática? Posso ou não posso? Não posso. Ainda. Então vocês vão aprender que podemos fazer o denominador ir para zero. Com a condição que o numerador também vai para zero. O que não pode é aqui ficar um número diferente de zero e aqui ir para zero. Porque daí vai para infinito. Um número. 1 dividido por 0,1 é 10. Dividido por 0,01 é 100. Dividido por 10 a menos não sei quanto é 10 elevado àquela coisa. Então, se o número de cima ficar fixo ou limitado, um número positivo, que não vai para zero, esse aqui indo para zero, isso aqui vai para infinito. Só que quando esse vai para zero, esse também vai para zero. O que nós vamos aprender é lidar com isso aqui. E quando a gente aprender a fazer isso, nós vamos calcular a velocidade instantânea. E a velocidade instantânea no meu gráfico vai ser exatamente nesse ponto a inclinação da reta tangente aqui. Esse aqui vai ser a inclinação da reta tangente naquele ponto, que varia em cada ponto aqui. É isso que nós vamos aprender a calcular. E esse é o conceito de limite. Limite é quando a gente, nesse caso, é quando a gente fizer isso aqui para zero, em cima vai para zero. Nós vamos mostrar que, em muitos casos, e no caso de velocidade, no mundo real,
no mundo da física, dá um número real, esse limite. Esse quociente 0 sobre 0, a gente chama indeterminação, antes de aprender a calcular. Depois que a gente calcular, a gente vai chamar de limite. E ele vai ter um número bem definido em muitos casos. Em particular, conceito de função, de limite de função. Então, quando a gente conseguir fazer isso, basicamente o que a gente está medindo é essa inclinação instantânea aqui. É a reta tangente, a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, esse ponto aqui que é um ponto de máximo, qual vai ser a inclinação da reta num ponto de máximo ou de mínimo? Ela é horizontal, né? Ela não está nem crescendo nem decrescendo. Então, a inclinação ali deve ser 0. Ou seja, esse limite é 0. Essa é uma forma de calcular o máximo e o mínimo. É procurar os números onde este limite dá 0. Como é que a gente chama esse limite? Esse limite vai ter um nome especial. Ele é a derivada da função naquele ponto. Então, derivada é exatamente isso. Já contei toda a história de metade do curso para vocês. Só que vocês não têm a menor ideia nem como calcula e nem de onde vêm as coisas, certo? Mas essa é a primeira metade do curso. É aprender a calcular a derivada, que é a inclinação da reta tangente a um gráfico qualquer, de uma função qualquer, não só daquelas tradicionais que você já conhece. Nós vamos poder calcular em cada ponto de uma função, que eu tenho uma expressão algébrica aqui, a derivada, que é a inclinação da função da tangente ao gráfico neste ponto, naquele ponto, etc. Né? Usando aqui o projetor, depois nós vamos fazer algumas simulações, algumas coisas bacanas para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas, conceitualmente, na verdade, é relativamente simples a ideia, mas é uma ideia muito revolucionária. Então, deixa eu contar para vocês que essa ideia de dividir por 0 quando em cima também vai para 0, né, essa ideia de limite, demorou muito tempo para acontecer na história da ciência e da matemática. Os gregos, quando eles começaram a lidar com a ideia de limite, eles chegaram a alguns problemas assim que para eles eram insolúveis. Um deles era o famoso paradoxo da lebre e da tartaruga. Que se você pensar que se a lebre, se diz assim, a lebre anda a velocidade 2 vezes maior que a da tartaruga. Você marca uma distância e diz assim, então, quando a tartaruga andar esse pedaço, a lebre anda, né, 2 vezes mais rápido andando um outro pedaço. Parecia que a lebre nunca ia alcançar, ia demorar um tempo infinito, porque o número de intervalos era infinito e parecia que a lebre ia demorar um tempo infinito para alcançar a tartaruga. Então, os gregos ficaram com a impressão, e durante muito tempo isso passou, isso é, né, na antiguidade, é que o problema estava em trabalhar com quantidades infinitas de números. Este era o problema. Na verdade, não era este o problema. O problema é que eles não conseguiam entender que uma quantidade infinita de números positivos, a soma pode ser finita. Que é o que acontece. Depois de um tempo finito, na verdade, ela alcança e depois ultrapassa. Só que para eles somar uma infinidade de intervalos de tempo positivos, infinidade de intervalos de números positivos, dava sempre um tempo infinito. E não é verdade. Mas eles não conseguiram ver isso. Isso é uma coisa só do século XVII e XVIII, com a invenção do cálculo, da conceito de limite, de convergência de sequências, é que isso ficou mais claro. E, na verdade, só no século XIX é que o conceito de limite que nós usamos hoje foi desenvolvido. Então, a história da matemática ela passa praticamente 2000 anos, de alguns séculos antes de Cristo até 1500, 1600, trabalhando só com quantidades finitas e número finito de objetos. E numa transição aí de 150 anos, de 1600 a 1750, há uma revolução e o cálculo entra e as técnicas do cálculo, principalmente a técnica que depois dá origem a esse conceito de limite atual, quebram esse paradigma. O paradigma de que trabalhar com um número infinito de objetos era algo que não poderia ser trabalhado efetivamente e que dava origem a problemas técnicos, insolúveis, conceitualmente insolúveis. Né? Então, esse processo, que é o processo que nós vamos aprender aqui. Esse é o problema. Demorou 2000 anos, agora nós vamos aprender em um mês. Certo? Então, daqui a um mês vocês vão saber tudo sobre limite.
Né? Tem aquele filme, tudo que você queria saber sobre alguma coisa, tudo que vocês queriam saber sobre limite, mas não sabiam nem que dava para perguntar, vocês vão aprender em um mês. E tem uma quantidade de matemática significativa, de álgebra envolvida. Tudo que vocês aprenderam até hoje de matemática de funções, nós vamos usar. Tudo. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, porque nós vamos trabalhar muito com simplificação e manipulação algébrica de expressões que envolvem quocientes, a álgebra, etc. Funções conhecidas. E tudo que vocês aprenderam, desigualdades, intervalos, tudo que vocês aprenderam até hoje, resolver desigualdades, nós vamos usar aqui. Muito bem. Então, essa é a derivada. Então, eu já falei de limite, de derivada, agora só falta falar de integral, né? A integral é até mais simples de explicar. A integral vem do seguinte problema. Eu pego esse mesmo gráfico, marco 2 pontos aqui, por exemplo, esse, e quero saber qual é essa área aqui. Resposta é a integral. Mas daí, o que é isso? Não. A resposta é a integral. Então, a integral resolveu o problema colocado também desde a antiguidade de calcular a área e depois os volumes de regiões em geral. Então, o homem sabia calcular pirâmides, alguns sólidos regulares, o volume, né, cubo, etc., cilindros. A esfera é meio complicada, mas eles já tinham calculado de formas, né, usando certas técnicas de aproximação, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas uma figura em geral como essa aqui, eles não tinham a técnica para calcular, e a técnica, novamente, vem do limite. Curiosamente, a mesma técnica que usa para fazer cálculo da derivada, que seria a variação da função, serve para calcular a área embaixo de um gráfico, entre um gráfico e o eixo x, por exemplo, linguagem matemática. E tem mais uma curiosidade fundamental nessa história, ou não é bem curiosidade, mas um fato fundamental. É que o processo de integrar a função e o processo de derivar a função são os inversos um do outro. Se você pegar uma função e integrar até um pedaço e depois derivar, você recupera basicamente a função original. Nós vamos entender isso. E é interessante que os antigos começaram com o cálculo de áreas e volumes. Isso já estava muito mais desenvolvido em 1600 do que a noção de derivada, que não existia nada. Aí, curiosamente, se fez primeiro, se fundamentou a parte da derivada e depois voltou-se ao cálculo do volume e áreas. E aí se percebeu que eram, na verdade, era como se eu pegasse um objeto, transformasse via derivada e integrasse, ou vice-versa. Pegasse esse objeto, integrasse e derivasse, eu estaria fazendo as operações, transformações inversas uma da outra. Tá? Então, nessa figurinha e nessas expressões aqui, eu não vou falar do símbolo nem da derivada nem da integral, depois nós vamos ver isso, mas nessa figura aqui eu tenho esses objetos registrados. A derivada é a inclinação dessa reta tangente, que a gente depois vai definir. A integral é a área embaixo do gráfico. E o limite é o processo, que nesse caso é por aproximação dessas inclinações. E no caso da área é a aproximação por pequenos retângulos, fazendo o limite quando essa aproximação tem um número cada vez maior de retângulos. O limite é a técnica fundamental e os dois objetos são as construções que a gente vai fazer. Essa é a história do curso de cálculo 1. Tá? Nós temos 4 meses para fazer isso. E a minha perspectiva é que vocês vão ter alguns choques iniciais, vocês têm que resistir aos choques e à tentação de dizer isso aqui não é muito difícil para mim. Para alguns vai ser talvez fácil, porque aquelas pessoas que gostam bastante de matemática, tem pessoas que gostam mais de matemática do que outras. Mas vocês que passaram no vestibular da Unicamp, todos, sem exceção, têm condições de ir bem e aprender isso aqui. Vocês têm a bagagem cultural de matemática já para chegar e absorver, e entender e, eventualmente, saber manipular todos esses objetos para estudar funções, que é o objetivo nosso. Nosso objetivo não é, na verdade, aprender derivada integral, mas é, voltando, entender
estes objetos aqui.